E quando nós olhamos para essa lista e a contrapomos a outras verdades ditas aqui em Gênesis, nós aprendemos que o Deus da Bíblia é um Deus que faz com que o mundo mesmo caído, o mundo como um todo, não somente os homens salvos, não somente a semente prometida, não somente a linhagem santa, que ele menciona aqui nesse capítulo, mas a humanidade como um todo, de algum modo está debaixo, acredite, está debaixo da bênção de Deus. E nós olhamos para isso, mas todos não estão debaixo da salvação de Deus, todos. Mas essa lista, quando contraposta a outras realidades de Gênesis, ela mostra que os olhos de Deus para a humanidade são olhos marcados também pelo desejo e pela disposição de abençoar. Deus mostra o desejo e a inclinação de abençoar todo o mundo. Como nós podemos ver isso aqui? Bem, se os irmãos olharem o capítulo 1, no versículo 28, vejam o que diz. 1:28, diz assim, 1:28 de Gênesis, conhecidíssimo texto, e ele ecoa no capítulo 10 também. O texto diz em 1:28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Mas vejam, para ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la, é necessária a bênção de Deus. Deus os abençoou. E como ele os abençoou? Dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. E nós vemos isso acontecendo aqui no capítulo 10. Mesmo um mundo caído, mesmo um mundo que acabou de ser disciplinado pelas águas furiosas do dilúvio, nós vemos isso acontecendo, as gerações se multiplicando, a bênção de Deus em atividade sobre um mundo miserável, caído e pecador. Nós percebemos então, quando nós contrapomos o capítulo 10 ao que foi dito no capítulo 1, nós percebemos um filete de luz graciosa. Mesmo no meio de tanta desgraça, mesmo no meio de fratricídio, mesmo no meio de desgraças como o dilúvio, mesmo em meio a tantas maldades, assassinatos e coisas horríveis, nós percebemos um filete da graça de Deus ainda abençoando, ainda presente. E vemos essa bênção nesse milagre da proliferação da raça. Quando nós chegamos no capítulo 9, nós vemos isso presente no capítulo 1, nós vemos isso presente antes da queda, mas no capítulo 9 nós vemos isso presente depois aí do castigo do dilúvio. Nós vemos, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, vejam, Deus abençoando o homem pecador aqui, e ele diz, sede fecundos. Vejam a bênção de Deus qual é? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E chegamos no capítulo 10 e vemos essa bênção surtindo efeito. O que nós temos no capítulo 10 não é só uma genealogia, irmãos. O que nós temos no capítulo 10 é a execução de uma bênção. Deus abençoou Noé e seus filhos. Disse, multipliquem-se. No capítulo 10, essa bênção surte efeito. No capítulo 10, essa bênção aflora.
E cada pessoa que é mencionada aqui, cada indivíduo que é mencionado aqui, é uma expressão da concretização da bênção de Deus mencionada no capítulo 9 e no capítulo 1. Então nós não podemos perder isso de vista. O nosso Deus, mesmo em face de uma humanidade caída, é um Deus de graça, de bênção, de amor e de favor. E isso deve enternecer o nosso coração. Nós temos que amá-lo. Quando nós lemos essa lista, o nosso amor por Ele tem que crescer. Porque não é somente uma lista de nomes, é uma lista de bênçãos. Não é somente o relato de uma história, é o relato da graça.